Olá, meu nome é Silvano Dias, sou professor de filosofia e escritor. Produzo conteúdos para as redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Além disso, crio cursos de curta duração como esse que você está participando agora. O tema da nossa aula de hoje é entender o desdobramento da filosofia de Sartre para compreendermos a nossa atualidade. Para isso, elaborei uma pergunta que tem como propósito ser fio condutor das reflexões desta aula. Como a filosofia de Sartre, também considerada como psicologia existencial, pode lançar luz sobre as reflexões atuais em torno da questão da liberdade, da exposição, do tédio, do outro e da solidão? Esses temas, a nosso ver, marcam e constituem as relações pessoais e intersubjetivas que compõem a nossa atualidade. Em sua dinâmica de desenvolvimento da própria humanidade e de bens necessários à sobrevivência e segurança, o homem também criou tecnologias que modificaram as suas relações com a natureza, consigo mesmo e com os outros. No nosso caso, as redes sociais marcaram e transformaram significativamente as nossas relações pessoais e interpessoais. A interconectividade aproximou as pessoas umas das outras, mas, ao mesmo tempo, as isolaram. A ideia de lugar como espaço físico foi substituído pelo não lugar, ou melhor, por qualquer lugar. Hoje, você com um simples celular, um simples iPhone, você pode se conectar em qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo e em qualquer lugar. Nesse sentido, o indivíduo foi lançado no não lugar, foi desterritorizado. Essa situação passou a ser considerada por muitas pessoas como sendo expressão de uma liberdade geográfica. Com isso, pode-se afirmar que essas ideias, juntamente com as de liberdade e de autonomia, afirmaram a necessidade de exposição nas redes sociais, por meio de fotos, vídeos, postagem de imagem, postagem de textos, ou seja, imagens de si mesmo, ou de avatares, que são bonecos virtuais, que foram anexados às nossas personalidades, como forma de mediação das relações interpessoais nas redes sociais. Ao mesmo tempo, a liberdade e interação possibilitou a cada indivíduo viver a sua vida sozinho, que muitas vezes leva à negação do outro. Se, por um lado, a exposição nas redes sociais para quem se expõe pode ser vista como liberdade de expressão, desenvolvimento de autoestima, aprender a interagir em público, por outro, para quem ver as imagens pode ser um sinal de convite, de proximidade e intimidade. Ou seja, quando nós postamos as nossas imagens nas redes sociais, nós sabemos as nossas intenções. No entanto, não sabemos as intenções dos outros. As interpretações dos sinais e a imagem das pessoas se expõem nas redes sociais difere de indivíduo para indivíduo, porque cada um vê e interpreta a realidade a partir de seus referenciais, porque cada um vê e interpreta a realidade a partir dos seus referenciais, princípios e crenças que cultiva. É isso que eu acabei de dizer, ou seja, a forma de interpretação, a forma de compreensão daquele conteúdo postado nas redes sociais pelo outro, eu não tenho esse domínio totalmente.
Cada um vai interpretar do seu modo e da sua forma. Segundo Sartre, o postulado da liberdade humana não exclui casos em que a consciência alucinada mantém o indivíduo preso a seus delírios da imaginação. Então veja, o Sartre já está alertando. Cada um vai interpretar essas imagens a partir dos seus delírios, a partir da sua consciência, a partir da sua capacidade cognitiva. Desse modo, dentro da dinâmica da exposição nas redes sociais, a disposição natural e original do meu ser é de ser visto pelo outro. Então, quando eu posto nas redes sociais, estou querendo ser visto por outro. Isso significa que eu tenho em mim o outro como uma consciência que não sou. O outro é um ser que me vê, assim como eu o vejo. Eu sou objeto do olhar do outro. No entanto, o que define a minha expressão e a minha existência é a liberdade. Ou seja, é preciso compreender que se deixo ser seduzido pelo olhar ou pelo desejo do outro, é porque assumo a responsabilidade das consequências dessa relação. Então veja, quando as pessoas postam suas imagens, postam seus textos, postam seus avatares nas redes sociais, há uma relação recíproca. Ou seja, se eu estou postando, eu estou também desejando ser visto pelo outro. E desse desejar ser visto pelo outro, eu nem sempre tenho o controle desse processo. Em muitos momentos, há possibilidade das pessoas estabelecerem uma certa interação com essas imagens, com essas postagens, e que gera uma certa relação de intimidade. E por isso vai se construindo como seguidores. No entanto, esses seguidores que vão sendo anexados às minhas redes sociais, significa que eles têm uma certa proximidade com aquele conteúdo que eu posto. Isso significa que estou compondo uma rede de relações sociais a partir de um determinado conteúdo que há interesses coletivos semelhantes entre aquilo que eu posto e aquilo que os outros desejam ler e desejam consumir nas redes sociais. No entanto, cabe ressaltar que a dinâmica dessa relação eu-outro é constituída por uma dinâmica também da sedução. Há sempre cumplicidades pactuadas, implícitas e implicitamente. Além dessa dimensão, a relação com o outro vem alterando significativamente. As redes sociais mobilizam e aglomeram indivíduos em torno de temas e interesses semelhantes, mas também indivíduos com pensamentos semelhantes. Com isso, a alteridade, o outro diferente de mim e da dinâmica do grupo é visto como negativo. Ou seja, na nossa contemporaneidade, no nosso modo de viver e existir nas redes sociais, nem sempre ela é uma forma de constituição da alteridade, ou seja, daquilo que é diferente. Eu sempre estou me relacionando com o semelhante. Então, o que nós estamos vendo hoje nas redes sociais? Eu estou construindo a minha identidade a partir de algo que seja semelhante a mim, não algo que é diferente. E com isso, tudo aquilo que é um empecilho, todas as críticas são eliminadas. Ou seja, aquilo que é o diferente, que na verdade para Sartre, quando Sartre escreve a obra O Existencialismo e o Humanismo, ele quer justamente dizer, é justamente essa diferença, esse ser diferente, que me constitui como modo de dizer, eu não sou semelhante a ele. Por isso que eu tenho a minha identidade como ser diferente do outro, e o outro diferente de mim.
Hoje, na nossa atualidade, nós estamos vendo que as pessoas estão construindo uma identidade, eliminando a alteridade, mas compondo a partir daquilo que nós chamamos de identidade, ou seja, há uma eliminação daquilo que é diferente. Nesse sentido, o outro, o estranho, passa a ser visto com o olhar de quem retarda a comunicação, dificulta a fruição da vida dos iguais, e não alguém que aprende com eles. Segundo Sartre, o outro é a condição necessária para que eu possa me conhecer de uma maneira que, sem o olhar dele, eu sequer seria capaz de imaginar que fosse possível a minha existência. Ou seja, eu dependo desse olhar do outro para construir quem eu sou enquanto diferente dele. Por isso, a ausência da alteridade como provocação sobre as minhas ações e modo de ser diminui a tensão entre a minha consciência reflexiva e a minha consciência irreflexiva. E com isso, passo a pensar mais sobre as coisas e objetos que constituem o mundo à minha volta do que sobre os pensamentos que constituem o meu modo de ser e agir. Então, eu vou vendo essas pessoas que me seguem por elas pensarem de forma igual, eu nem faço um exercício muito grande, né? Porque há sempre uma concordância de posicionamentos, então eu não tenho um exercício muito grande para refletir sobre mim mesmo, se os meus critérios são válidos, se a minha forma de pensar é uma forma de pensar que leva a um determinado desenvolvimento pessoal. Então, nesse sentido, com essa perspectiva dos iguais, o que nós estamos vendo é que todas as pessoas vão sendo constituídas de forma em que nós nos vemos sempre como um objeto daquele desejo que eu tenho de consumir e de ser e de seduzir. Então o outro vai sendo esse objeto das minhas relações. Além do outro, o tema da solidão é predominante no nosso dia. A solidão é uma forma de desdobramento das relações das redes sociais. Por exemplo, as pessoas postam nas redes sociais, mas em casa elas estão sozinhas. No espaço físico geográfico, ela está sozinha, ela e ela. Ela pode estar conectada, né? Dizer que está conectada, se perceber como conectada, se sentir como conectada. No entanto, de forma real, concreta, ela está isolada no seu espaço físico. Aparentemente, estamos conectados com vários indivíduos, mas de fato, estamos sós. É isso que eu acabei de afirmar. O indivíduo que convive um tempo prolongado consigo mesmo acaba criando hábitos, crenças e formas de pensar a realidade que dificultam perceber, ouvir e sentir o outro. Então, esse isolamento, na verdade, traz essa dificuldade de perceber e ouvir o outro, principalmente o outro que é diferente de mim. O outro igual, até há uma certa tolerância. Sobre essa perspectiva dessa relação eu-outro, Sartre desenvolve, por exemplo, a concepção do indivíduo sádico. O sádico, por exemplo, ele tenta possuir a liberdade do outro na relação sexual e, ao mesmo tempo, rejeita a reciprocidade da relação sexual, porque o seu desejo é submeter o outro e humilhá-lo. Então, veja, nem sempre nas relações que estabeleço com o outro há uma relação de conformidade, mas muitas vezes de que o outro me aceite, que é preciso dessa aceitação, mas porque eu preciso humilhar o outro. Diante do exposto até aqui,
fica evidente a validade do pensamento de Sartre para pensarmos as relações pessoais e interpessoais no nosso dia a dia. Mais do que isso, o seu pensamento mantém vivo um diálogo entre filosofia e psicanálise, principalmente a psicanálise lacaniana, que afirma que o eu é um outro. Lacan, em seus seminários, aponta que o eu é um outro. Além dessa perspectiva, dessa relação eu-outro, que precisa ser investigado, pode ser investigado, diante do que foi exposto até aqui, fica claro que o pensamento de Sartre continua válido para pensarmos e refletirmos sobre as relações interpessoais e pessoais que constituem as relações do cotidiano. Mais do que isso, o pensamento de Sartre continua vivo e, portanto, precisa ser investigado para além dessa dinâmica do cotidiano. A pensão de Sartre sobre a relação eu-outro mantém viva, por exemplo, uma boa relação entre a filosofia e a psicanálise, mais especificamente a psicanálise de Lacan, que afirma que o eu é o outro. Além dessa perspectiva da relação filosofia e psicanálise, é possível estabelecer também uma relação entre o pensamento de Sartre e o pensamento de Henri Bergson sobre uma compreensão da consciência do tempo e da memória que, por exemplo, o filósofo Henri Bergson desenvolveu em seus ensaios e dados imediatos da consciência. Nesse sentido, o pensamento de Sartre mantém-se vivo e atual, estabelece conexões diversas que precisam ser investigadas tanto no campo da filosofia da psicanálise quanto no campo próprio da filosofia. Após esse percurso, chegamos ao fim desse curso. Espero que você tenha feito as suas anotações e estabelecido as conexões entre os conteúdos aqui desenvolvidos e a sua própria vida. Mais do que armazenar conhecimento, é importante que ele seja traduzido na nossa vida. Fazer filosofia, a meu ver, não é somente desenvolver habilidades lógicas e de raciocínio, que possibilite você a estabelecer uma experiência com o pensamento. Ela é também uma forma de experiência que se desenvolve na vida, no dia a dia. É com essa frase, que encerro esse curso. Com o objetivo de conectar filosofia e vida, elaborei uma atividade que pode te ajudar a refletir sobre os seus próprios pensamentos e sobre a sua própria vida a partir desse curso que aqui encerramos. Além disso, deixei também na caixa de atividades alguns apontamentos sobre as possíveis conexões entre o pensamento de Sartre e o pensamento de Lacan. Gostaria que você desenvolvesse essas atividades e compreendesse que a filosofia, além de ser um processo de construção de um saber acadêmico, ela é também uma forma de saber para a própria existência. Muito obrigado e até mais. Espero ver você no próximo curso que vamos oferecer na plataforma ProAluno.